abril de 2015. Vamos às manchetes do J+ ABC. Hoje teremos o Giro Político com o repórter Leandro Amaral e a previsão do tempo para esta quinta-feira. E ainda, ginastas da região estarão na Copa do Mundo de Ginástica Artística em São Paulo. Teremos também a participação da psicóloga e consultora Síria Maria Mohamed, falando sobre autoestima. Participe do J+ ABC pelo WhatsApp 94709-2534 ou pelo e-mail pauta@tvmaisabc.com.br. E vamos a um giro de notícias com o repórter Leandro Amaral, que acompanhou a sessão da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo. Confira aí. Falamos diretamente da Câmara de São Bernardo, atualizando as principais informações do que foi discutido nesta quarta-feira. Oficialmente, a discussão principal foi a presença de servidores públicos na casa, pedindo a retomada da conversa com o prefeito Luiz Marinho, com um passo para discutir o reajuste salarial deste ano de 2015. Os servidores pedem a correção da inflação em torno de 8%, mais 4,5% de aumento real. Na prática, pediram para que os vereadores intermediassem uma conversa entre uma comissão de servidores e o prefeito Luiz Marinho. O que deve acontecer nos próximos dias ainda não tem data definida. Nos bastidores, o principal tema polêmico, ainda como adiantado em primeira mão aqui na TV Mais na última sexta-feira, ainda repercute o anúncio do ex-prefeito Maurício Soares de deixar o PT de São Bernardo. Repercute porque, apesar de ter anunciado, criticado e disparado contra o PT, Maurício Soares ainda segue no governo Luiz Marinho com cargo na Fundação Criança. Ontem mesmo, como a gente anunciava, teve uma conversa entre o prefeito Luiz Marinho e o Maurício Soares, a primeira depois deste anúncio, mas essa conversa não foi definitiva. Ficou agendada uma outra conversa, um outro encontro para o próximo dia 15 de maio, este sim definitivo. Aí saberemos se Maurício Soares romperá com o governo ou se continuará, mesmo em outro partido, apoiando a tentativa de permanência do PT no comando de São Bernardo na eleição do ano que vem. Ou seja, a classe política ainda com o pé atrás em relação a qual será o verdadeiro significado deste passo, deste movimento de Maurício Soares. Voltamos ao vivo aos estúdios do J+ ABC. E agora falamos ao vivo com ele, Leandro Amaral, que está em Santo André, com informações sobre o trânsito. Boa noite, Leandro. Boa noite, Joaquim Alessi, boa noite aos amigos do J+ ABC, e já deixando claro aqui, Joaquim, aliás, acabou de chegar a informação, esse encontro dos servidores com o prefeito Luiz Marinho já está marcado para o próximo dia 7 de maio, informação confirmada. E aqui, Joaquim, nós estamos exatamente no viaduto da OAB em Santo André, viaduto da Ordem dos Advogados do Brasil, e como o Renato mostra as imagens, o trânsito segue sendo não problema para quem precisa chegar em casa nesse momento, ou seja, não pode se justificar com o trânsito para falar de possível atraso nos compromissos. Quem segue na Ramiro Coleone, sentido Dom Pedro II, encontra trânsito fluindo bem, e o mesmo acontece no sentido oposto para quem segue em direção a Pereira Barreto, aqui em Santo André, Joaquim. Obrigado, Leandro Amaral. Agora a gente vai à previsão do tempo para esta quinta-feira. A quarta-feira foi de muitas nuvens, com garoa fina durante todo o dia. Para esta quinta-feira, a previsão é de que teremos a tarde mais fria do ano. Confira agora as temperaturas. Em Diadema, mínima de 14 graus e máxima de 19 graus. E vale a mesma previsão para São Paulo, capital. Mínima de 14 graus e máxima de 19. No litoral paulista, em Santos, a temperatura mínima deve ficar em 18 graus e a máxima pode alcançar até 23 graus. Já no interior, a cidade de Americana deve oscilar entre 18 graus de mínima e 26 graus de máxima. Veja a seguir. Ginastas da região estarão na Copa do Mundo de Ginástica Artística em São Paulo. Participe do J+ ABC pelo WhatsApp 94709-2534 ou pelo e-mail pauta@tvmaisabc.com.br. Nós voltamos já já.
algum tempo, a cidade de Santo André vem convivendo com a instalação das ciclofaixas. São espaços pintados de vermelho na rua, aí como vocês podem ver nas imagens, destinados aos ciclistas. Não teria outro impacto esse tipo de atitude ou de promoção, que no caso de Santo André foi desencadeada pela Secretaria de Mobilidade Urbana, que é comandada pelo secretário Paulinho Serra, se essas faixas fossem efetivamente utilizadas pelos ciclistas. Como a gente vê nas imagens aí, raramente se observa um ciclista passando. Mesmo aos domingos, né, que são os dias destinados a essa atividade de lazer, uma atividade que poderia ser saudável, mas que na prática, como acontece em outras cidades, ela acaba só fazendo aumentar o trânsito. Alguém pode dizer, poxa, está se defendendo aí o motorista em detrimento do ciclista. Mas na verdade é o seguinte, a gente não tem uma cultura tipo europeia que se costuma pregoar, e isso é típico de quem vai visitar países na Europa e volta encantado. Quando pega uma cidade que é totalmente plana, onde as pessoas já têm esse velho hábito. Aqui em Santo André, por exemplo, nós temos várias ruas que são subidas íngremes, descidas íngremes, que não convidam o cidadão a usar a bicicleta. Aí vai se dizer, não, mas está pintado ali na perimetral, está pintado em outros lugares. Só que nem todo mundo mora na perimetral. Aliás, muito pouca gente mora no centro da cidade. As pessoas moram na periferia. Daqui a pouco a gente vai ter ciclofaixa pintada também no meio de comunidades, como a gente já viu acontecer em São Paulo. E tudo isso a um custo que chega a R$100 mil por semana para a instalação. Não à toa, em São Paulo, o Ministério Público está investigando e abriu inquérito para apurar os reais interesses que tem por trás da ciclofaixa. Logo, logo, e aliás eu estou sabendo que o Ministério Público aqui em Santo André também tem determinação para apurar a questão da mobilidade urbana. Vai chegar nisso aí. Agora o J+ ABC abre espaço para as informações do esporte regional. Neste feriado, o Parque do Ibirapuera será a sede da Copa do Mundo de Ginástica Artística. A competição vai reunir os principais nomes do mundo e, dentre os concorrentes, 3 ginastas da região estarão na disputa pela medalha de ouro. A competição evento organizado pela Confederação Brasileira de Ginástica é um apelo antigo de técnicos e atletas brasileiros da modalidade que há tempos torciam pela realização de eventos internacionais em solo brasileiro. A Copa do Mundo receberá os principais nomes da ginástica artística mundial, como o atleta de São Caetano, Arthur Zanetti, que já levou 2 medalhas de ouro nas argolas em 2015, uma em Cottbus, na Alemanha, e outra na etapa de Doha, no Catar. Também pela equipe de São Caetano, o atleta Henrique Flores aparece entre os selecionados para representar a seleção brasileira. Já o ginasta Diego Hipólito, do Asa São Bernardo, segue em busca de mais uma medalha no torneio. Na etapa de Doha, o ginasta conquistou a medalha de prata no salto e dessa vez quer o primeiro lugar no pódio. A competição será do dia 1º ao dia 3 de maio e será dividida em 2 fases, classificatória e final, com os 8 melhores ginastas da primeira fase. O evento será no ginásio do Ibirapuera, na Rua Manuel da Nóbrega, número 1361, em São Paulo. Saiba no próximo bloco como fechou o mercado financeiro. Teremos também a entrevista com a psicóloga e consultora Síria Maria Mohamed. Vamos falar sobre autoestima. O J+ ABC volta já já. Voltamos ao vivo com o repórter Leandro Amaral. Como segue o trânsito por aí, Leandro?
Joaquim Alessio, o trânsito segue bastante tranquilo aqui, viu? E seguimos no viaduto da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Santo André, bem na região central. E como o Renato, nosso cinegrafista, mostra nas imagens, o motorista segue com um trânsito bastante tranquilo no retorno para casa neste início da noite. Aqui na Ramiro Colleoni, tanto para quem segue sentido Dom Pedro II, São Caetano do Sul, quanto quem está na Ramiro Colleoni, sentido contrário, ultrapassando o viaduto Assisa para seguir rumo a Pereira Barreto. Sinal verde ao motorista, viu, Joaquim? Legal, Leandro. Agora a gente pode falar um pouquinho de política também. O primeiro bloco estava muito apertado, não dava para interagir. Eu sei que amanhã tem sessão na Câmara Municipal de Santo André. A gente está acompanhando atentamente, você mais do que ninguém, as sessões. Tem alguma novidade aí prevista para Santo André, Leandro? Bom, Joaquim, em Santo André, 2 temas relevantes. E o primeiro deles é que o prefeito Carlos Grana conta oficialmente com mais um integrante na base aliada. Trata-se do vereador Marcos Pinchiari, que é do PROS, era da base aliada, rompeu com o governo logo depois da eleição da Câmara desse ano, e aí se anunciou independente ou se intitulou independente. E agora está oficialmente de volta à base, ou seja, o prefeito Carlos Grana oficialmente conta com 10 vereadores, repito, oficialmente. Mas nos bastidores ele tem maioria tranquila na Câmara. E um outro tema que está pegando todo mundo, Joaquim, é essa questão da fusão do PPS com o PSB. Ela deve ocorrer mesmo agora no início do mês de junho, e se ela for ratificada, vai colocar do mesmo lado aqui em Santo André, até então, personagens antagonistas, o ex-prefeito Aidan Ravin e o ex-secretário de comunicação Raimundo Salles. Ah, legal. Aliás, foi por isso, então, que ontem, na inauguração do Hospital Dia em Santo André, do Centro Hospitalar Municipal CHM, e também a entrega da nova unidade de terapia intensiva de pediatria, estavam no palanque os vereadores Sargento Juliano e o Marquinhos Pinchiari. Eu confesso que eu estava lá fazendo a cobertura, na época, na hora, até achei estranho, então é por isso o Pinchiari volta a fazer parte da bancada. Mas eu vou te contar, hoje de manhã eu tomei um café com alguns ex-presidentes de Câmara de Santo André, entre eles o Franco Mazieiro, que foi presidente há muito tempo, o outro ex-presidente Joaquim dos Santos e Maximiliano, Belarmino Maximiliano, com mais 2 ex-vereadores, o doutor Ayrton Bíscaro e o Benino Paino, que além de excelente fotógrafo também é vereador, e com Francisco Cotti, que foi o homem que comandava as finanças nos ex-governos do ex-triprefeito Newton Brandão. Havia ali uns 14 integrantes dessa velha guarda da política, e sabe que eles estão pensando o futuro da cidade, alguns já com 80 anos de idade. Achei até interessante essa união de pessoas que ajudaram a construir a cidade. Eles estão pensando, isso significa que a campanha eleitoral começa a ganhar musculatura, né, Leandro? Ah, sem dúvida alguma. Você estava muito bem acompanhado nesse café, Joaquim. E agora, cada vez mais, essa rotina de café vai tomar conta do cenário político como um todo. Muitos grupos se juntando, tendo em vista justamente esses movimentos populares, que a gente não sabe o que vai passar pela cabeça do eleitor daqui um ano e 2 meses, quando todos irão às urnas para eleger prefeito e vereadores. E principalmente, Joaquim, essa agenda de cafés que você disse, tem marcado, por exemplo, a rotina do ex-prefeito Maurício Soares, que de sexta-feira, quando anunciou a saída do PT até hoje, tem se reunido literalmente com todos os líderes da classe política de São Bernardo, desde a extrema situação de apoio ao PT de Luiz Marinho até a extrema oposição àqueles que são considerados opositores xiitas, ou seja, todo mundo na expectativa, como a gente destacou, para ver esse real significado. Ou seja, quem tem café para oferecer está se dando bem nesses dias, viu, Joaquim? É verdade, Leandro. Leandro, obrigado pela análise política e até uma próxima oportunidade. Agora o J Mais ABC abre espaço para falar sobre economia. Vamos às mudanças nos números do mercado financeiro desta quarta-feira. O dólar comercial registrou alta de 0,52%, cotado a R$ 2,95. O euro também fechou em alta de 1,89%, vendido a R$ 3,28. E a Bovespa fechou em baixa de 0,87%.
Agora eu converso aqui na bancada do J Mais ABC com a psicóloga e consultora Síria Maria Mohamed, que além da formação em psicologia, é pós-graduada em fitoterapia. Vamos falar sobre autoestima. Você pode interagir neste bate-papo por meio do WhatsApp, 947092534, ou pelo e-mail pauta@tvmaisabc.com.br. Boa noite, Síria. Prazer em tê-la na bancada do J Mais ABC. Obrigada pelo convite. Ótimo. Bom, a gente vai falar sobre autoestima. E muita gente se confunde. Como é que a gente pode definir autoestima? É a capacidade de você levar você a sério. É a capacidade de você confiar em você, ouvir a sua intuição, ouvir a voz do seu coração. Resumindo, é você não avacalhar com você. Você se autodescobrir. Agora, para isso, você precisa de ajuda de algum profissional que te indique esses caminhos. Você precisa da sua ajuda. Você precisa da confiança no seu sexto sentido. Você precisa de atentar mais à sua sensibilidade. Porque o seu melhor terapeuta é você mesmo. Certo. Isso ajuda muito, não só na relação familiar, que é importantíssima, mas no mercado de trabalho também, porque às vezes as pessoas têm algumas dificuldades, não se encontram, até porque não se reconhecem e acabam não tendo um bom relacionamento. A autoestima ajuda no mercado de trabalho. É o famoso feeling. E você tocou num assunto muito importante, que assim, se a pessoa não se reconhece, se a pessoa ela não consegue perceber o que é importante para ela, se ela não valida as sensações, se ela não valida os sentimentos dela, como que ela vai perceber o outro e sentir qual é o melhor momento, qual é a melhor hora para dar esse ou aquele passo, ou então retroceder. Sim. Aguardar um pouquinho mais, compreendeu? E isso no mundo dos negócios, ele é de vital importância. Porque se você não sente qual é o teu caminho, quem é que vai poder te guiar? É verdade. Agora, em nenhum momento a gente pode confundir essa autoavaliação, essa autoconfiança com arrogância, né? Eu acho que assim, a modéstia, ela faz parte da capacidade do ser humano enxergar que ele vai até um ponto que a experiência de vida permite, que a configuração energética dele permite, a família onde ele nasceu permite, a escolaridade dele permite e assim, o bom senso dele também permite. Então, o que é a modéstia? Eu posso ir até aqui, daqui para diante, agora eu não vou. Eu vou ficar aqui no meu lugar. E assim, e vou me parabenizar por tudo que eu já consegui. Legal. E não vou me culpar, desculpe. Sim, não, claro. Pelo que eu não consegui. Porque assim, eu fiz as coisas que eu fiz com a consciência que eu tinha na época. E isso também tem a ver com uma velha frase que eu sempre lembro, na questão da liberdade. Se discute muito essa questão da liberdade. E a gente tem que ter a perfeita noção também de que a nossa liberdade vai até onde começa a do próximo. Quer dizer, quando você avalia isso e tem essa noção, você consegue dar passos mais significativos. Com certeza, quando você se respeita, você consegue respeitar o sentimento e o espaço do próximo. Quando você se conhece, você sabe até onde você pode ir com cada um, seja no mundo corporativo, seja em família, seja numa relação a dois. Tudo passa, tudo vem do seu mundo interior. Boa. Tudo começa em você. O início é em você, dentro de você. O que você vai construir fora depende de todo o esforço de construção que você fomentou com você próprio. Compreendeu? Legal. Ó, a gente está falando do WhatsApp, eu acabo de receber o WhatsApp aqui do secretário de Cultura de São Bernardo do Campo, Neto de Oliveira, que fala assim: grande abraço, Joaquim, estou acompanhando o J+, mande abraço a todos da TV+, estou mandando um abraço aqui ao vivo. Se tiver alguma questão também para falar com a nossa psicóloga, pode escrever, viu, Neto? Obrigado pela participação. E eu falava no começo da entrevista da importância de você buscar sempre um auxílio profissional quando você tem alguma dúvida, porque isso
que te permite uma avaliação mais correta, né? Eu não acredito em terapia, eu acredito em orientação. Qual a diferença da terapia para a orientação, para uma consultoria, que é o que eu faço? Na consultoria, você passa as ferramentas para a pessoa e também mostra que o indivíduo, que eu não chamo de paciente, que eu chamo de cliente, ele já tem essas ferramentas. Você não precisa de uma terapia a longo prazo. Às vezes você precisa de uma conversa de 10 minutos. Resolve. Se a pessoa quer, ela resolve, porque está tudo dentro de você. Está tudo dentro de você. Não tem nada lá fora. Tudo começa dentro de você. É claro que às vezes você precisa de uma luz, às vezes você precisa de um aconselhamento, às vezes você precisa de uma orientação. Mas para quê? Para despertar o potencial que já existe dentro de você. Então, assim, qual a melhor terapia? É aquela que mostra que a capacidade está com você. Qual que é o melhor tratamento? É aquele que mostra para você que você tem o seu jeito. Pode não ser como o seu, nem o meu, mas é do seu jeito. E quando você se respeita, o mundo te respeita. Quando você se valida, o mundo te valida. Quando você não avacalha com você, quando você leva a sério os seus projetos, o mundo também leva você a sério e abre as portas para você. Doutora Cília, acabo de receber um WhatsApp aqui, infelizmente a nossa telespectadora não deu o nome, mas o final do telefone é 2739. E ela diz o seguinte: gostaria de saber da doutora Cília Maria se a autoestima ajuda a se libertar de problemas. Eu não acredito em problemas, eu acredito em soluções, eu acredito em situações. A autoestima é a capacidade de você ver você com seus olhos. A escola te ensina a ver você de uma forma, a família te ensina a ver você de uma forma, a sociedade te ensina a ver você de uma forma. Você não deixou o seu nome, eu vou te chamar de princesa. Então, você, princesa, você precisa avaliar como que você enxerga você, como que você olha para você. Porque a partir do momento que você olha para você e fala, você vai conseguir sair dessa? Do chão você não passa? Você vai para frente? Você não tem um problema, você tem uma situação que não vai te diminuir, que vai te engrandecer e que vai fazer com que você aprenda com ela. Então, assim, como você que está aí, nos assistindo aqui agora, como você se enxerga. E assim, quais são as palavras que você fala para você no momento de crise? Você avacalha com você ou você se engrandece, você se coloca no colo e você fala, calma, isso também vai passar. Como que você se trata? Doutora Cília, o que é fitoterapia? Fitoterapia é o estudo das ervas medicinais. Eu acredito muito na capacidade de regeneração do ser humano, né? Na capacidade de você mesmo se tratar. Hoje eu não estou bem, vou tomar um chá de alho. Eu estou precisando de um pouquinho de gengibre para minha digestão. Então, assim, quando você começa a estudar as ervas medicinais, estudar as flores, os florais, você compreende que na natureza nós estamos todos interligados. Os seres humanos, os animais, o planeta, as ervas, e a compreensão da propriedade terapêutica das ervas medicinais tem o nome de fitoterapia. Para que você usa, em que momento que você usa, por que você usa e quais são os benefícios daquelas ervas, daquelas plantas medicinais para cada patologia que o organismo... Cada erva tem uma destinação específica, sim, uma função específica no organismo. O alho, por exemplo, né? O alho, ele é o maior antibiótico que nós temos no mundo, na natureza. Sim. O alho, ele serve para N questões. Então, assim, quando eu trato, eu sinto que a pessoa às vezes está debilitada, está precisando de alguma coisa, aí eu fui fazer uma pós-graduação para mim poder prescrever uma erva, um medicamento fitoterápico, um chá também. Ótimo, maravilha. Eu vi que a nossa telespectadora está tentando escrever alguma coisa, mas não apareceu aqui, infelizmente, mas já foi dada a resposta a ela. Olha, doutora Cília Maria, infelizmente o tempo de televisão é curtíssimo. Eu ficaria mais um programa inteiro aqui falando, porque tem muito assunto para a gente conversar. Verdade, eu tenho certeza de que os nossos amigos telespectadores, as nossas amigas telespectadoras têm muita curiosidade.
Mas eu tenho certeza de que você vai voltar mais vezes aqui. Eu agradeço de coração, eu abençoo a todos vocês, eu abençoo aqui a TV+, né? Opa, TV+, amém. a ABC, e assim, confie em você, confie na voz que tem no teu coração. Não existe problema, existe situação, que se você se apoiar, com certeza você sai dela rapidinho e consegue crescer a partir disso. Tá é ótimo. O meu desejo. Eu agradeço. Doutora Cília Maria Mohamed, obrigado pela participação Tudo no de J bom, ABC. Até grande a próxima. abraço. Tchau, gente. E o J ABC desta quarta-feira fica por aqui. Nós voltamos nesta quinta, ao vivo, neste mesmo horário, às 19h30. Você pode rever esta edição do J à meia-noite aqui na TV Mais ABC, canal 27. Fique agora com as melhores dicas do varejo e às 8h15 tem Esporte Mais. Tenham um excelente fim de noite. Fiquem com Deus e até mais.